Olá, hoje é quinta-feira, 19 de agosto de 2021, sexta-feira 13, foi na semana passada, amanhã é sexta-feira 20, tá? E eu venho aqui agradecer a você, a sua presença, ao seu prestígio, aos seus comentários inteligentes e dizer que eu continuo aqui, gravando todo dia, fazendo o meu serviço, dando aso à minha inteligência, à minha experiência e prestando o serviço que eu considero que é o serviço justo, ético e que para o qual a vida me deu instrumentais. E um desses instrumentais fizeram ver que nesta quinta-feira o senhor Francisco Emerson Maximiano, dono da Global e da Precisa, foi à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga corrupção na Covid, corrupção federal do Ministério da Saúde, na Covid, no Senado, e já munido com o seu advogado de um direito ao mutismo, ao silêncio. Meus colegas ficam todos revoltados porque isso prejudica os depoimentos e, segundo muitos deles, desgasta a CPI. Não acho. Eu não acho que a CPI fica desgastada, não. Vamos ver a coisa pelo seu ângulo certo. Não era um dia para Francisco Emerson Maximiano estar gozando de direito de silêncio dado pelo Supremo Tribunal Federal no órgão investigativo do Senado. Mas ele estava exercendo um direito de cidadão cuja culpa ainda não transitou em julgado, como decidiu o lerdo e desatento Supremo Tribunal Federal. O lugar que hoje devia ser ocupado pelo senhor Maximiano seria uma cela de cadeia. O senhor Maximiano é o acionista majoritário de uma empresa chamada Global, que durante a gestão de Ricardo Barros no Ministério da Saúde, no governo Temer, vendeu 20 milhões para entregar doses de remédios caros, remédios essenciais para pacientes graves de doenças raras. Não devolveu o dinheiro? Não entregou os remédios? O senhor Francisco Maximiano, que é o presidente, nunca foi sequer condenado por isso. Como, aliás, disse com muita autoridade o líder do governo no Senado, na mesma CPI, o senador Fernando Bezerra Coelho, lá de Pernambuco. O senador Fernando Bezerra Coelho não disse isso com a mesma direção que eu estou dizendo aqui, que eu estou dizendo que ele tinha que estar numa cela por ter cometido um crime grave, gravíssimo, que afetou as vidas de seres humanos, de vários brasileiros pacientes de doenças graves. Ele e, em consequência, todos os funcionários, todos os servidores públicos federais, incluindo então o ministro da Saúde, hoje líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, tinham que estar pagando por um crime gravíssimo, vender remédio e não entregar nem devolver o dinheiro. E o líder do governo no Senado, ela olha, não deve nada, não tem nenhum processo, é isso aí. É a impunidade. Me lembra um livro do meu querido companheiro Sebastião Barbosa, sobrinho de Margarida Maria, que era uma líder das Ligas Camponesas, lá em Sapé, na Paraíba, na região do Abacaxi, escreveu um livro chamado Brasil, o País da Impunidade. Hoje, depois da Lava Jato ser encerrada pelo Augusto Aras, como eu comentei ontem, o Brasil ainda é o país da impunidade e não teve ninguém, nem entre os senadores que o interrogaram, nem entre os jornalistas que comentaram o seu silêncio, e se lembrou disso. O cara
já não mais na Global, mas em outra empresa, a Precisa, está respondendo na CPI da Covid e na saúde, no Senado, por uma transação também bastante nebulosa, para dizer o mínimo, né? Reveladora de corrupção grossa, pesada. Afinal de contas, como demonstrou a senadora Simone Tebet ontem, quarta-feira, 18, firmou um contrato para a venda de vacina, de atravessador, que não era necessário, que o governo estava recusando vacina sem atravessador de laboratórios reconhecidos no mundo inteiro, Pfizer, por exemplo, Moderna, por exemplo, Johnson & Johnson, a Janssen, por exemplo. Esse mesmo cidadão, que é tão discreto, que fui hoje eu, um jornalista, que vasculho o arquivo, que vou atrás das notícias nos jornais, nunca tinha visto uma foto dele, vi a imagem dele até que, enfim, teve que pelo menos ir à CPI. O Supremo deixou ele ir à CPI, mas ele deu o direito do silêncio. O direito é um direito constitucional, que é uma garantia da cidadania de não ser obrigada a apresentar, produzir provas contra o cidadão mesmo, tá certo? Bom, estamos no país da impunidade e dos cegos e dos covardes que não fazem o que tem que ser feito para punir a impunidade, nem aqueles... E ainda nós elegemos o Jair Bolsonaro em nome de um combate à impunidade que é ao contrário, né? Bom, agora reclamar disso no dia em que a CPI quebrou o sigilo de Ricardo Barros, personagem do início aqui desse vídeo, de Frederico Assef, personagem permanente desse canal, advogado de Flávio e da família, com GL, Bolsonaro, que cedeu um falso escritório, um escritório fake, na Grande São Paulo, em Atibaia, para uma pessoa que precisava ser localizada pelo Ministério Público para responder sobre um crime de peculato. O senhor Fabrício Queiroz, ex-colega de paraquedismo do senhor Jair Bolsonaro e ex-faz tudo no gabinete do primogênito Flávio, quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ. Esse é um dado importante. Eu não sei se esses sigilos revelarão grande coisa, porque normalmente picaretas, trambiqueiros, conseguem ter contas imunes, enquanto tem grandes mecanismos de lavagem de dinheiro, como, aliás, advertiu uma pessoa que foi entrevistada recentemente aqui por mim, o senador Tasso Gereissati, em sua participação remota na comissão. O senador trouxe uma série de dados tão impressionantes quanto os que a Simone Tebet e o Humberto Costa levantaram ontem, mostrando o emaranhado de empresas que elaboram mecanismos de picaretagem, que ele chamou assim, não sou eu que estou inventando, não, ele chamou de picareta, né? E chamou de negócios ilícitos. Os negócios ilícitos foram expostos e o cara dizendo não, ou então dizendo sim conheci, mas não, ou então dizendo, principalmente dizendo, senador, não, me reservarei o direito de não falar sobre isso. Olha, eu espero que essa CPI não dê em pizza, como muita gente está falando, até porque já deu em muita coisa, né? Já evitou, por exemplo, que se pagasse 230 milhões de reais de adiantamento pela venda de vacinas de uma empresa a uma empresa sediada no paraíso fiscal lá na Ásia, né? Lá em Singapura, a Madison, que é, por sua vez, uma empresa criada por essa Precisa, da qual também é sócio o dono da Global, que não entregou os medicamentos na primeira história que eu contei aqui. Ou seja, o contrato que foi firmado não valia nada, porque
era mentira, a Precisa não era representante exclusiva do laboratório Bharat Biotech, era apenas uma importadora, era um negócio de importação. Ou seja, se a Bharat Biotech não recebesse esse dinheiro e ia para a Madison, não ia para ela, não tinha nenhuma obrigação de entregar vacinas. E o que até agora a Bharat Biotech entregou foram provas de falsificações de documentos, até de faturas, de invoices, que não foi possível esclarecer a voz do próprio dono, porque o Supremo o blindou, obedecendo a um princípio, a um conceito cidadão da Constituição. Agora é o seguinte, nós estamos aí às vésperas de dois crimes novos do Bolsonaro, só que esses não podem ser caracterizados como crimes. Primeiro, em vez de indicar para o Supremo um cidadão honesto e com grande carreira como jurista, está indicando um terrivelmente evangélico André Mendonça. Dizem que o Senado estava tentando retaliar o Bolsonaro por causa das agressões que ele tem feito, mas a notícia de hoje é que o Pacheco já marcou a sabatina do André Mendonça. E eu não aposto uma bicicleta velha, enferrujada, em que essa sabatina possa ser realmente feita como deve ser feita, porque o André Mendonça não resiste a uma sabatina feita pelo meu filho Arthur, de 2 anos. Então, além disso, também saiu nos jornais que o Senado, depois de tantas agressões do Bolsonaro à CPI, que é do Senado, e aos ministros Barroso e Moraes do Supremo, tinha resolvido dar um tempo lá no Aras. Nada! A sabatina do Aras já foi marcada para agora, e o Aras, segundo os mesmos que diziam que a sabatina seria adiada como retaliação, o Aras goza de grande conceito, não sei por quê, lá no Senado. Vai ver porque tem muita gente com o mesmo tipo de caráter dele. Por falar em gente de pouco caráter, o Paulo Guedes, ou seja, o Paulo Gado, anunciou que se não avançar no dinheiro dos precatórios, não terá como pagar salário de servidores. É uma ameaça absurda, porque o dinheiro de precatório é dinheiro sagrado, é dinheiro de sentença judicial que o Estado brasileiro deve aos cidadãos. E ele está impondo um limite de R$66 mil que saiu da cabeça doentia do falso discípulo de Milton Friedman. Porque se o Milton Friedman soubesse que esse cara comete essas barbaridades, não teria autorizado dar um título de doutor. Agora, para compensar, mas isso é uma estupidez, né? Porque precatório é uma obrigação. E pagar salário também. O servidor recebe o salário porque está tudo na lei. E o governo deixa passar um privilégio atrás do outro, aí não é problema dele. Agora, avançar no precatório é roubo, assalto. Assalto feito com aqueles túneis esfumaçantes, aqueles tanques esfumaçantes que o Bolsonaro expondo a sucata do Exército Brasileiro, aliás, no caso da Marinha Brasileira, dos fuzileiros navais. Agora, pelo menos o Guedes, o gado, tomou uma decisão certa ao suspender a venda do edifício Gustavo Capanema, que ele tratou como se fosse lixo arquitetônico, que é um edifício tombado, porque é um edifício do Corbusier, em sociedade com seu aluno Oscar Niemeyer. E eu, que não sou nenhum grande fã do Niemeyer, muito menos do Corbusier, acho que era um edifício que tinha que fazer parte do patrimônio histórico e arquitetônico brasileiro, como faz, que não podia ser vendido para fazer dinheiro, para o gado gastar. Bom, aqui eu vou fazer rápidas pinceladas, eu vou falar no Afeganistão, que está mostrando a importância cada vez maior da China, que fica lá nas proximidades e que, depois do grande erro da retirada dos americanos, feito pelo Biden, e da grande indiferença do Ocidente em relação ao Afeganistão,
está lá, ao lado da Rússia de Putin, cantando de vitória, né? Bom, pelo que nós temos visto, a China vai ficar numa boa nesse, e dane-se, coitados, dos afegãos, que são as vítimas disso aí. E eu gostaria de fazer aqui uma observação também rapidinha. Eu estou de acordo com Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, que tendo sido presidente do Atlético, então sendo um atleticano roxo, falou muito mal da abertura para o público do estádio em Belo Horizonte para o jogo em que o Atlético fez história, derrotando e desclassificando o River Plate da semifinal da Libertadores da América, depois de ter feito o mesmo em relação ao Boca Juniors. Quer dizer, o Atlético desclassificou os dois maiores e mais tradicionais clubes argentinos, que é o que tem o maior número de títulos da Libertadores. E eu fico muito chateado com a direção do Flamengo, que, como o Maracanã vai estar fechado para reformas, vai jogar mais uma vez em Brasília, onde o Distrito Federal, ao contrário de estar sempre dizendo que segue as prescrições da ciência, abre estádio para a torcida. Isso é o fim da picada. É não perceber as notícias graves que estão sendo dadas a respeito da morte por Covid. Por exemplo, vem da Europa hoje uma notícia que a variante Delta acaba com a mitologia de vez da história da imunização de rebanho, que foi a primeira fake news espalhada pelos bolsonaristas no Brasil. Eu quero, antes de... Aliás, eu quero comentar também que é um absurdo trazer Andréas Pereira, que eu não sei quem é, Kennedy, que eu vi jogar e não achei grande coisa, e deixar sair o Arrascaeta. Se tinha que deixar de sair o Arrascaeta, não contratasse esses caras. O Arrascaeta é o melhor jogador do Flamengo hoje e esses caras não vão ser nem titulares. Pelo que eu sei, não vão. Antes de terminar, eu quero convidar vocês para sábado assistir uma entrevista que eu programei com o Ciro Gomes e domingo 2 dedos de prosa com o artista plástico, escritor, museólogo e grande intelectual Chico Pereira, Francisco Pereira da Silva Júnior. Conto com vocês ouvindo esses 2 vídeos que serão mostrados no sábado a 13h e no domingo a 13h. Bom, mas amanhã ainda tem mais vídeo aqui, tá? Um grande abraço, muito obrigado por tudo, direto ao assunto, e só a verdade salvará as nossas vidas e a nossa pátria.